Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando uma série muito especial no Pironte Advogados. O nosso PCast Master Talks by Pironte Advogados traz hoje um convidado muito especial, um grande campeão nacional, mas ele não é só campeão nas quadras, nós vamos entender um pouco mais da história dele, mas antes de passar a palavra para esse grande campeão, eu queria falar um pouquinho desse projeto para vocês. A PCast Master Talks by Pironte Advogados é um projeto que nós vamos iniciar hoje e vai desencadear um sem número de podcasts com vários empresários, com vários gestores, e nós vamos tratar nesses podcasts do universo corporativo. O universo corporativo em todas as suas faces, né? Desde uma análise de como a advocacia se porta neste novo mercado e neste mercado de inovação, onde os gestores e os empresários têm que estar preparados para esse novo universo que nós estamos vivendo, mas também entender um pouco das dores de todos os setores que vão passar por aqui, desde setores como a educação, setores como o comércio, como a indústria, empreendedorismo, dentre tantos outros, e hoje nós vamos falar do mundo do esporte, mas aí do mundo do esporte trazendo um pouco também de inovação, um pouco também de empreendedorismo, porque o nosso convidado de hoje é o Giba, um grande campeão nacional e internacional, e uma das pessoas e figuras humanas com quem eu tenho o prazer de conviver e de entender no dia a dia o que é ser um grande campeão. Não só nas quadras, mas no dia a dia do conviver com a família, do conviver com os amigos, do empreendedorismo. Então, Eduardo, eu acho que a gente começa muito bem com esse nosso convidado, porque nós vamos aqui ter talvez grandes aulas de como se colocar como um verdadeiro líder, como um verdadeiro empresário, como um verdadeiro esportista. E eu acho que é isso que a gente precisa, pessoas que nos inspirem. E o Giba, sem dúvida nenhuma, não sei se você concorda comigo, é uma pessoa que nos inspira não apenas pela história que tem, mas também por tudo aquilo que vem construindo, não só no ambiente nacional, mas internacional. Bom, com certeza. Primeiro eu queria dizer que é uma grande honra estar aqui conversando com você, um cara que eu vi desde mais novo, não tão novo assim, mas acompanhei bastante. E assim, quem pratica esporte, quem gosta de esporte, sabe como é difícil você vencer no esporte, né? Quanto você precisa lutar, o quanto você precisa ser diferente, né? Quanto você precisa ter diferencial, que nada difere dos empresários, né? O negócio ele funciona quando ele tem um grande diferencial. E o atleta realmente ele precisa demonstrar, e chegar aonde você chegou, sendo brasileiro, que tem toda essa ré ainda, tem todo esse freio te puxando para trás. Faz uma diferença. Poxa, com certeza. Então é um grande orgulho, uma grande honra poder estar dividindo essa mesa contigo, e a gente vai passar aqui com certeza um tempo muito agradável, de muito aprendizado. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, Giba. Tá louco, só de abrir toda essa história que vocês estão contando, e o principal de tudo é o seguinte, só para vocês entenderem, gente, a gente não está aqui falando de advocacia, a gente está falando de troca de experiência, a gente está falando de conhecimento, né, de mais de 200 empresas que vocês atendem, e que uma não tem, às vezes não tem nada a ver com a outra. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso na mesa, é assim, é o Giba jogando na Rússia e indo para a Itália, saindo da Itália e indo para Dubai, saindo de Dubai e indo para a Argentina. O que tem a ver um país com o outro? Nada. O que tem a ver as empresas que vocês trabalham? Às vezes nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque se você para entender, você entende como o negócio funciona, independente do país. Eu acredito que seja isso, desculpa, eu não fiz direito, eu estou tentando fazer as coisas direito, mas até agora eu só consegui jogar vôlei. Mas eu acho que é interessante isso, eu acho que é interessante esse trocar essas informações, né? Então assim, eu estava comentando com você em off, hoje quando você me pegou no aeroporto, eu falei, qual foi a maior experiência, o Rodrigo perguntou para mim, qual foi a maior experiência que você teve? Jogar na Itália. Por quê? Você tinha todos os jogadores de seleção da Polônia, todos os jogadores de seleção da Rússia, todos os jogadores brasileiros, todos os argentinos, os melhores alemães, os italianos, os servos. Então, assim, quando você junta todo mundo e junta essa cultura, você aprende. Então, nós passávamos jogando um Mundial o ano inteiro. Vocês vivem isso, né? Vamos fazer uma analogia
para o mundo de vocês? Sem dúvida. E aqui eu queria te fazer a primeira pergunta. Eu acho que vem bem ao encontro do que a gente está buscando nos podcasts, né, que é trazer esses novos paradigmas. Porque você já pôde perceber, a gente se relaciona já há algum tempo, né? Mas o nosso jeito de fazer advocacia é um jeito novo de fazer advocacia, pelo menos isso que a gente pretende. Né? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa marca, esse é o nosso diferencial. E buscar isso faz com que nós tenhamos que quebrar alguns paradigmas, por exemplo, né, o jurídico sem gravatas, uma comunicação mais eficaz, mais próxima do cliente, esse relacionamento onde o juridiquês não importa e importa o sucesso do cliente, e tudo isso passa por uma nova roupagem, por uma visão de liderar um processo novo. Então, você que foi um líder da tua geração, né, dentro das quadras, e também hoje é um líder dentro de vários projetos da Confederação Internacional de Vôlei, dentre outros projetos que você leva de cunho social e etc. Eu gostaria de saber de você, quais são as características que você vê hoje nos grandes líderes e o que você entende que é ser disruptivo nesse novo mercado? Primeiro de tudo, você tocou num ponto que é um ponto muito importante, que quebrando paradigmas. Quem nunca assistiu Pat Adams? Vamos colocar assim? Sim. Então eu vejo vocês hoje, te conhecendo, passando ano novo, a gente passou ano novo com a família, todo mundo junto lá, conhecendo não só a parte profissional, mas a parte familiar de como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Porque hoje fica muito aquele negócio assim, você fica lá, eu resolvo o teu problema e eu estou aqui. Não, a Peronte não faz isso. Eu vi isso. De novo, eu passei o Réveillon com você e com a tua família. E vi você trabalhando durante o Réveillon para os seus clientes. Então, esses diferenciais fazem toda a diferença hoje, no mundo de hoje, que o telefone perdeu o contato físico, humano, não físico, humano. Quando você tem esse contato humano, quando você apresenta o seu projeto, isso muda. Isso eu vejo vocês conquistarem muitos clientes. Claro, pelo amor de Deus, além da competência de vocês, tá? Mas assim, eu vou fazer uma brincadeira agora, que eu sempre falei e falo sempre do Bernardinho. Mas é que advogado competente tem bastante, né, Giba? Tem bastante. Mas não é esse o diferencial, né? Não, o diferencial não é esse. O Bernardinho, como meu técnico, foi meu melhor psicólogo. Sim. Por quê? Porque o diferencial dele era tirar o melhor da gente quando o melhor era necessário. Perfeito. Essa era uma frase que eu levei para minha vida inteira, quando a gente ganhou o bicampeonato mundial no Japão, que foram entrevistar ele falou assim, Bernardinho, eles são bicampeões mundiais, são campeões olímpicos. Não interessa. O importante é que a nossa equipe preparador físico, técnico, todo mundo, segundo, terceiro técnico, estatístico, consegue tirar deles o melhor quando o melhor é necessário. Por quê? Porque nesse campeonato, a gente tinha perdido para a França. E o formato do campeonato podia deixar a gente fora das quartas, da semifinal. Porque eram 2 grupos de 6, classificavam 2, para jogar a semifinal e fazer o cruzamento para a final. Então você imagina, você está num grupo com Itália, Rússia, Polônia, Sérvia, Brasil e Alemanha, e classificam 2. Sim. É um campeonato mundial dentro do grupo. Acabou. E isso já era o último grupo, porque a gente já estava 15 dias jogando. Então, assim, quando vocês chegam para uma empresa e contam para eles o que acontece, o que vocês estão fazendo? Vocês estão falando assim, vocês querem ser campeões? Ou vocês querem ser simplesmente mais um? É isso que eu entendo. Sem dúvida, essa é a ideia, esse é o propósito. É isso que eu entendo. Então, assim, você comentou o meu trabalho que eu faço hoje na Federação Internacional. O que eu faço hoje na Federação Internacional? Eu estudo cada um dos países. São 222 países. Né? A FIFA tem 189, nós temos 222. Então, quando você vai para o Suriname, é uma cultura. Quando você vai para, sei lá, para o Nepal, é outra. Quando você vai para a África, onde eu passei um ano, é outra. E vocês? Quando vocês estudam essas empresas, o que vocês puxam dela? O que vocês querem delas? O que elas querem de vocês? Esse é o mais importante. E se vocês não trabalharem em conjunto e acharem que, cara, eu vou fazer o meu melhor, mas você vai ganhar. Não, vocês têm que trabalhar em conjunto. É aquele negócio. Sem dúvida. Se você mente uma coisa, lá na frente pode dificultar todo um processo. Então, é confiança. E essa confiança, vou só concluindo
esse raciocínio? Claro que sim. Essa confiança é o seguinte, a confiança que nós criamos desde 92, 93, quando a nossa geração começou, foi a lei dos 10 segundos. Sabe qual que era a lei dos 10 segundos? Não. Eu quero ganhar com você. Agora, se eu te der uma bronca e você me responder com menos de 10 segundos, você fica 1 minuto sem falar com o time inteiro. O Serginho adorava isso. Eu odeio ele por causa disso, cara. Ele vinha, me dava um tapa no peito, mas ele abria a mão assim, ó, e me dava um tapa no peito e falava assim, 10 segundos. E trata de fazer a coisa direito daqui para frente. Esses 10 segundos me davam, né, você oxigena o cérebro, você consegue pensar, você consegue raciocinar, e você sabe que o teu parceiro, por mais que vocês não estejam de acordo, eu já falando italiano, de acordo, vocês querem a mesma coisa. Então, quando vocês chegam nesse, esse é o meu objetivo. Vamos junto buscar esse objetivo? Independente de se eu sou de acordo com o que você está falando ou não. Mas se eu te der uma bronca, pensa 10 segundos, depois você me fala. E vira as costas. Rapaz, isso dá um nervoso. E isso faz toda a diferença, né? Você saber aceitar isso. O Eduardo, e aí eu falando um pouco do nosso planejamento estratégico, né, Eduardo? O Eduardo, no começo do ano, me chamou. O Eduardo hoje é o sócio COO do escritório, ele é responsável por toda a operação do escritório, então discute a estratégia comigo e põe para funcionar toda essa estrutura que nós temos hoje dentro, e que é um time, né? E a gente vê isso muito lá. E conversando sobre o planejamento estratégico do Eduardo, que ele propôs inicialmente lá para nós discutirmos no início do ano e depois levarmos para o comitê de gestão e para todo o time, o Eduardo trouxe um ponto que me pareceu fundamental, e eu acho que tem muito do que você traz aqui dentro dessa advocacia moderna, desse empreendedorismo, dentro dessa ideia de mundo corporativo moderno, que é a comunicação eficaz, né? Nós batemos muito nessa tecla, que é uma comunicação efetiva, ou seja, quando o Eduardo comunica algo para mim ou comunica para o time, ele está sempre imbuído do nosso propósito, de tirar o melhor de cada um e de tirar o melhor da estrutura. Por quê? Para atender o cliente, para se relacionar com o sucesso do cliente. Então, eu acho, Eduardo, eu queria te ouvir também em relação a isso, né? Para a gente bater esse papo maior, que tudo passa por uma comunicação eficaz dentro desse planejamento estratégico, e talvez por isso seja tão bom ter o Giba, né, nesse primeiro podcast, porque eu acho que a gente vendo ele lá nos reprises, né, nas quadras e etc e tal, o Giba neles e etc, a gente percebe que dentro da quadra existia essa sinergia, né? Sim, o esporte... Antes de você Por falar, favor. eu sei que eu sou entrevistado aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque tudo para mim, na minha vida, eu sempre levei minha vida como aprendizado. Sim. Né? Minha avó sempre falou para mim, você nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, quando você tem esse conhecimento, o teu approach com essas empresas, né? Como você acha que você consegue captar essas empresas para que você fale assim, eu vou tirar o melhor da sua empresa? É um questionamento meu. Bom, vamos lá. Eu tenho uma questão na minha carreira. Eu já faço isso que eu faço há muitos anos. Eu trabalho há quase 22 anos com o que eu faço, com compliance. E eu já sentei do outro lado da mesa. Então, eu já trabalhei em grandes empresas que me permitiram entender o que se espera do trabalho de uma assessoria, de uma advocacia, de uma consultoria. Então, esse aprendizado me fez criar uma empatia maior com o cliente. Então, eu procuro, primeiro, entender muito bem o que ele faz e como eu posso ajudar dentro daquele cenário. E depois, de fato, ajudar. Hands-on, trabalhando junto com ele, sentindo a parceria. Quando o cliente sente que se abraça o braço dele e vai junto atravessar aquela tempestade até o outro lado, ele se sente seguro de se abraçar com você. Então, eu acho que essa é a grande sacada, é você se envolver no problema, demonstrar que você tem habilidades técnicas e capacidades profissionais para ajudar ele a atravessar aquela tempestade. E daí eu acho que isso tem, de fato, muito a ver com a questão do coach, do técnico, do time, do engajamento de propósito, né? Eu tenho uma história bem legal de vida em relação ao vôlei, por óbvio que eu não pratiquei, porque eu tenho 1,74 m de altura. No máximo seria um levantador. Mas como diz o Giba, todo mundo já jogou vôlei na vida. Líbero, verdade.
Mas eu tinha dentro da minha casa o irmão da minha madrasta, o Elcio, que eu me criei junto com ele, e ele era atleta de vôlei, e ele me fez gostar muito de vôlei. Então, a partir de 92, a geração ali, eu comecei a acompanhar bastante. Por óbvio, a tua geração ali foi a que eu mais acompanhei, e que, na minha opinião, é a geração que transformou o vôlei no Brasil. Começou a jogar vôlei de um jeito diferente, e eu acho que esse destaque foi o que consolidou vocês como a melhor geração, provavelmente, de vôlei do Brasil. Isso inspira, por óbvio, empresários, e tem que inspirar, porque assim, a grande questão é que o esporte ele emociona. Né? Ninguém se emociona com o discurso de um advogado no STF. Depende. Às vezes, depende, às vezes se emociona. Mas não é a prática. Agora, pô, você assiste lá, pô, não tem quem não chore vendo o Ayrton Senna levantando a bandeira lá no final daquele GP do Brasil, não tem quem não se emocione vendo o Pelé, o Guga, você. Então tem um monte de gente que inspira a gente de uma forma diferente. Eu entendo que gestão, prestação de serviço, business, tudo isso tem muito a ver com essa questão da inspiração. Certo. Mas aí a gente está entrando num outro ponto, que é o seguinte. O Rodrigo está colocando uma coisa que vocês fazem um tipo de advocacia diferente. Sim. Então, vocês estão fazendo uma advocacia inovadora. Certo? Então, nós conversamos hoje. Gerações de como isso é tratado e como o cliente vai entender como a gente está fazendo alguma coisa nova. Porque nós inovamos o voleibol. Sim. A gente virou o mundo de ponta cabeça quando a gente começou a jogar rápido para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Conta um pouco disso. Como vocês inovaram no voleibol dentro da tua visão? Assim? Isso foi uma criação que é o seguinte, que primeiro de tudo, Rodrigo, seria legal entender a tua história, assim, dentro do vôlei, para saber... O voleibol ele chegou... É difícil, a gente vai fazer uns 3, 4 podcasts aqui. Mas resume. Da leucemia, 150 pontos no braço, vai levar bastante tempo. Mas, enfim, o resumo é o seguinte. Eu sempre me inovei, eu sempre precisei me inovar. Desde o momento que eu fui cortado de uma peneira do Banespa, em 93... de fevereiro de 93, e setembro de 93 eu estava sendo campeão mundial e melhor jogador do mundo. E melhor atacante. Por que você foi cortado? Porque eu não tinha altura. O técnico achou que eu não tinha altura. Então, outra coisa, nunca desista do teu sonho. Ninguém pode acabar com o teu sonho a não ser você. Todo mundo é capaz. Gente, eu concluí o 2º grau, até porque naquela época a gente não tinha condição de fazer uma faculdade. Hoje tem, porque tem tudo online, a gente consegue fazer, a gente tem facilidade, tem conhecimento. Então, assim, eu não tive isso. Então, até pela histórico da minha família. Então, assim, ou eu era um jogador de vôlei, ou eu não sei o que eu seria. Né? O meu sonho era ser veterinário. Porque eu sempre viajei com meu pai, que meu pai vendia rações pelo norte do Paraná inteiro, e meu sonho era ser veterinário. Só que quando eu me encontrei no voleibol, eu me apaixonei. Acredito que vocês também tiveram essa paixão dentro do direito, de tudo que vocês fazem. E quando você encontra o cliente para mim, sabe quem que é? É o fã. Sim. Sem dúvida. Sim. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês existem sem o fã? O voleibol não existe, o futebol não existe. Ninguém existe sem as pessoas que seguem a gente, que estão lá, que estão acreditando. E eles acreditam no quê? Eles acreditam que a gente vai fazer o melhor para eles. Então, assim, a gente sempre acreditou numa coisa dentro da seleção brasileira que era assim, o cara que está servindo café, ele é mais importante que o Bernardinho? Não. Porque o cara que está servindo café numa empresa é o cara que limpa a quadra às 4h30 da manhã para eu treinar, que tira maresia, que tem 72 anos de idade. E às vezes a gente passa do lado dele e não dá bom dia. Então, quando você chega para fechar um negócio, ou você chega para conversar com alguém e encontra a mulher que está servindo café numa empresa e você dá bom dia, a pessoa vai falar assim, nossa, mas o advogado está me dando bom dia. Não, ele está sendo humano. Sem dúvida. A gente perdeu um pouco dessa humanidade. Por isso que eu falei para vocês, a diferença são pessoas. O telefone, ele perdeu isso. Vocês já sabem a piada dos 4 macaquinhos, né? Não. Não? Eu não sei se é a mesma. Não escuto, não vejo. Ah, sim. Não falo. E o quarto que não faz absolutamente nada de nada. É mais ou menos isso. Então, assim, quando a gente começa a ter esse convívio pessoal com todos que estão em volta da gente no escritório, eu vejo a diferença assim. Eu chego na Suíça, a primeira coisa que eu cheguei na Suíça, no escritório onde eu trabalho hoje, como head da fundação, eu cheguei para eles e falei assim, bom dia, pessoal, tudo bem? Poxa, não tem uma televisão, né?
que mostre vôlei dentro da federação de vôlei. Que fique passando os grandes Sim. momentos do vôlei. Exatamente. Sim, sem dúvida. Assim, e eu cheguei lá Porque isso inspira. com muitas pessoas que trabalham dentro da federação e não sabiam quem eu era. Não estou falando eu, mas estou falando Gianni, estou falando grandes nomes do mundo. Gente, se você trabalha numa fundação, o mínimo que você tem que saber é quem são as pessoas. Eu não estou falando, o mais importante, Ari Graça, nosso presidente, ele inovou o voleibol no Brasil. E preste atenção, todos vocês têm que prestar atenção, empresas. Posso estar falando uma grande besteira, mas assim, o que o brasileiro assiste? Copa do Mundo e Olimpíada. Então vamos passar todas essas empresas a investirem nas nossas crianças. Por quê? Um estudo que foi feito dentro do esporte é que se você não tiver pelo menos 10 a 12 anos de consistência daquele time, daquela construção daquele time, não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, um time no Brasil que cria e faz 3 anos daquele time para atingir o que o patrocinador quer e acaba, o que está em torno? Quantas crianças foram decepcionadas com aquilo? Quantas crianças vão deixar de praticar o esporte? Quantas crianças vão deixar de buscar os amigos para praticar o esporte? Essa é a grande diferença dos países desenvolvidos, né? Do investimento no esporte em relação às pessoas, né? Você havia falado em off, quando a gente estava conversando sobre a questão dos Estados Unidos, ou seja, o grande investimento que é feito no esporte, etc. Talvez isso seja bem importante em relação ao Brasil, né? E esse crescimento. Mas é o que eles fazem, Rodrigo, mas é o que eles fazem com vocês. Se eles acreditam no trabalho de vocês, eles não estão acreditando no trabalho de vocês que vocês vão, eu vou te dar um processo hoje, ou eu vou te dar alguma coisa para você resolver hoje, que desculpa, eu faltei na aula de direito. E que vocês resolvam daqui 6 meses. Não, é um relacionamento a longo prazo. É longo prazo, então as coisas vão ser construídas, vão mostrar para eles o que é o melhor a ser feito. Isso se faz um time. O time é criado assim. A base da confiança, a base de saber tomar um esporro e saber que aquele cara está trabalhando no teu time. Então, assim, quando você chega numa empresa e fala assim, cara, você me escondeu isso. Já deve ter acontecido. Desculpa. Ou estou perguntando, colocando vocês na fogueira. Mas já deve ter acontecido. E aí o cara fala, não, mas veja bem. Cara, se você for por esse lado, a gente não é um time. Se você for por esse lado e me contar o que está acontecendo, eu posso resolver teu problema. Ah, não, foi assim. Você entendeu? Para médico e para advogado, a gente não pode mentir. Não pode. Para mulher também não. E as relações, exato. E as relações são a base de qualquer relação é a integridade, né? Sim, Ainda mais nós que somos um escritório também de compliance, né? Mas a relação de integridade e o relacionamento ético é a base de todo e qualquer relacionamento, né? Inclusive dentro de um time, etc, né? Assim, ó, o que o Giba está falando tem muito a ver com o que a gente vê num mercado que a gente atua bastante no escritório, que é o mercado de VC, de Venture Capital, né, dos investimentos de alto risco, dos fundos, das pessoas físicas e jurídicas que investem em startup. Você vê a regra, né? Se você for assistir o Shark Tank lá, se você for a regra rápida e básica em relação a investir em um negócio. O produto é bom, tem mercado, o terceiro pilar são as pessoas. Então, assim, se o produto é bom, tem mercado, você já passou 2 passos. Agora, se não tiver as pessoas certas, básico, né? se não tiver as pessoas certas, não funciona. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor mercado, se as pessoas certas não estiverem ali. Então, no mercado de VC, muito mais do que o produto e mercado, o investidor olha o empreendedor. Olha para o cara, fala, você vale a pena investir. E no mundo da advocacia é isso. Né? O cliente olha para a gente e fala, eu quero você. Porque é uma decisão super pessoal do empresário, do gestor jurídico, de olhar, sentir confiança no trabalho e falar, não, vocês são os caras que vão me entregar o melhor resultado. Mas aqui eu queria pegar o teu gancho e ter o Giba aqui é muito bom em relação a isso, porque esse é um dos outros pontos que a gente discutiu muito no planejamento estratégico e dentro dessa nossa ideia de fazer uma nova advocacia, né? A gente tem muito isso do hands-on, né? De buscar resolver o problema do cliente. E o mais importante, nós temos skin in the game. A gente se coloca como parceiro real. Eu acho que isso é o que falta não só na advocacia, você sente na pele mas o jogo. em todo e qualquer relacionamento. Se você, Giba, é meu amigo e sente que pode contar comigo, a relação é diferente. Se você, Giba, é meu prestador de serviço e eu sinto que eu posso contar com você, a relação é diferente. E era muito o que eu via acontecer com você na quadra. Na dúvida, joga a bola na ponta que o Giba resolve.
ergue a bola na ponta que o Giba resolve. E é esse tipo de relacionamento que a gente também quer ter com o cliente. E isso só se constrói com confiança, com relacionamento, com treino. O dia a dia é que constrói essa relação, né? De confiança e de saber que no final das contas você vai poder contar com a pessoa. Exatamente, mas isso foi criado o quê? Ao longo de muitos anos. Porque a nossa seleção, ela se encontrou, na verdade, Ricardo, Gustavo, Heller, eu, Nauber, lá em 92, 93. Então, assim, a gente começou, o Nauber é da geração de 74, a gente é de 75, 76, enfim. Então, aquele negócio de infanto, juvenil, que naquela época, 1, 2 anos, faz uma diferença muito grande. Muito. Faz uma diferença absurda. Mas quando a gente se encontrou lá na frente, a gente olhou no olho e falou assim, gente, e daí? Vambora? Vamos todo mundo junto pensar em ser campeão olímpico? Vamos todo mundo pensar em pegar o cara que limpa a quadra, a mulher do restaurante, ao Bernardinho, ao preparador físico e saber qual é essa equipe? Vamos. Então, beleza. Então, vamos todo mundo sentar aqui na quadra. Teve um dia que a gente sentou todo mundo na quadra. Falou assim, ó, qual é o nosso objetivo? 2001. O voleibol, ele trabalha cíclico. Então, é 2001, acabou a Olimpíada de Sydney, 2001, pensando em 2004, que foi Atenas. Quando você tem uma ideia do planejamento que você faz dentro da sua equipe, você sabe como trabalhar essa equipe. E quem são as pessoas que vão se adaptar a esse planejamento e quem não vai. Porque tem gente que fala assim, então eu vou por esse rumo aqui porque eu quero ser melhor do mundo, mas se eu for campeão, tá bom. Esquece, não faz parte do grupo. Né? Sim. E assim, como vocês vão fechar um contrato com uma empresa, que vocês contam para ele o que é, e a pessoa às vezes fala, não, eu não quero. Beleza. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que, gente, esse é o melhor, eu adoro o podcast por causa disso, a gente não combina. Por mais que a gente combine, sempre aparece alguma coisa nova. O que vocês colocam como nova advocacia? Isso é bem interessante. A gente eu gostaria de saber, porque, né? Não, se para mim não está claro... Isso é muito interessante. Explica para todo assim, mundo. O que nós... E talvez uma frase resuma essa nova advocacia. O que nós entendemos como uma nova advocacia, isso pode ser algo talvez ousado demais. E eu não tenho dúvida de que seja. Porque nós não nos colocamos como o melhor escritório, como os melhores prestadores, como os mais inteligentes, como os mais... Não. Nós nos colocamos como uma nova advocacia, um modelo novo de advocacia. E o que é isso? É ter ousadia em sonhar. Isso é a hashtag do escritório, é ousadia em sonhar. Nós estávamos, eu e o Eduardo, conversando e depois levamos isso junto ao comitê de gestão e aos demais, e a todos os advogados do escritório, etc. E essa é a grande realidade do que nós sentimos no dia a dia. Nós chegamos ao resultado e nós temos ousadia em sonhar algo além daquele resultado. Então a gente entrega aquilo que está aderente ao sucesso do cliente, ou pelo menos aquilo que o cliente queria, mas a gente nunca se conforma com a entrega. A gente da entrega faz um novo produto, do novo produto a gente faz um novo relacionamento, do novo relacionamento a gente traz uma nova ideia e a gente tenta melhorar aquilo que nos entregaram como compromisso fiel de uma advocacia que nós entendemos como uma advocacia padrão, que é você recebe o serviço, a solicitação é uma do serviço, advocacia protocolar. E entrega. Isso. A gente entrega e ousa em sonhar junto com o cliente. Essa é... Então aqui, para responder você, e isso realmente foi algo não combinado... Você respondeu e não respondeu. Foi algo não... Eu respondi muito bem. Não. Foi algo não combinado, mas... Sabe por que você não respondeu? Me diga. Você combinou tudo isso, você tem esse sonho, você faz isso. Você traz o cliente para ser seu parceiro. Certo? Perfeito. Sim. Beleza. E aí você chega pro teu cliente e fala assim, ó. Você vai chegar pro seu cliente e falar assim, ó. Sabe aquilo que você sonhou? Que você achou que nunca ia alcançar? Ó. Você acha que eu, tendo leucemia com 4 meses e 150 pontos no braço, eu sonhei em ter uma medalha olímpica? Essa é a original. Pode pegar. Eu tinha visto pode pegar, pode pegar porque até porque eu falo para todo mundo e repito aqui hoje, falo em toda entrevista, quem depois viu vai saber.
Consegue- essa medalha não é tem minha, que- essa medalha é brasileira. São 220 milhões de pessoas que cada um tem um pedacinho dela. Então, assim, quando você pega isso daqui, Deixa eu ter o prazer de fazer o Claro. podcast com ela. claro, vai lá. Quando você chega, Eu vou ter que tirar o fone. quando você chega com essa medalha aí e você olha para ela e fala assim, o meu propósito foi isso. Certo? Sim. Você está sonhando com ele. Já que ela também é minha, eu vou me permitir ficar com Claro, ela no fique à peito. vontade. E você está olhando para ela e vai falar assim, eu sonhei com isso. Aí você mostra para o teu cliente que você não tem, que o teu sonho está pensando pouco. Essa é a medalha original de Pequim. Eu cheguei em 2 Olimpíadas a ser finalista. Eu fechei 2 contratos para você. Eu cheguei aonde eu queria chegar com você. Mas isso não é nada. Não é nada, porque a gente pode chegar mais longe. Isso, é ter ousadia em sonhar mais. Exatamente. Exatamente. Então, mas você desafia. Foi o que o Bernardo fez sempre com a gente. Ele desafiou a gente a ter 3 medalhas olímpicas. Desculpa, gente, peço perdão para vocês, mas o Rodrigo sabe que eu cheguei 5 da manhã e peguei em Rio de Janeiro e peguei o avião 5h30 para vir para cá. Eu não consegui trazer Agora as faz 3 você medalhas com essa, mundiais. faz você com essa, vamos- Então, assim, esse desafio que você dá para o cliente E você conhece, é pronto. colocar que nunca está satisfeito. Exato. A pessoa nunca pode estar satisfeita com o que ele tem. Ele sempre pode mais. Por isso que o Bernardinho, como meu técnico, ele foi o meu melhor psicólogo. Porque ele sempre mostrou para a gente que a gente sempre podia mais. Isso eu considero... Desculpa se eu discordei de você, mas... Não, mas você discordou concordando, porque é exatamente isso. Dentro do Você propósito. sempre pode mais. Exatamente isso. Você sempre pode alcançar alguma coisa a mais, independente do que você faz. Eu, com 1,93 m, fui cortado numa peneira do antigo Clube Banespa, em fevereiro de 93. Em setembro, eu era o melhor jogador, campeão do mundo e melhor atacante. Eu voltei para agradecer o técnico por eu treinar mais que os outros. Porque eu olhava para os outros assim, ó, de baixo para cima, e eu falava, oi, eu nunca vou chegar. Quando eu pensei no nunca, eu coloquei 3 palavras na minha cabeça. Não, nunca e será. Aí eu coloco na minha palestra corporativa, que o Rodrigo sabe muito bem, vocês sabem, né? Sim, Que eu sim. faço muita palestra corporativa, eu falo assim, ó, esquece, se, não e será. Não é nunca, não, é se. Se, não e será. Se eu colocar a última bola no chão, se eu fechar aquele contrato, não, eu não vou fechar aquele contrato. Então você já está colocando que a sua competência não é aquela. Sim. Eu vou fazer. Então você joga para o teu cérebro, isso é um estudo esportivo, que 70% você está colocando negatividade na tua vida e na tua decisão. Porque quando você chega na frente do cliente, ou na frente de um adversário, dos russos, imagina, a gente tinha uma média de altura de 1,96 m. Os russos tinham uma média de 2,9 m. Média. O oposto tinha 2,18, o central tinha 2,17 e o ponteiro tinha 2,11. Sim, levantava a mão, não precisava pular. O levantador tinha 2,2, o nosso tinha 1,90. Só que a gente olhou para a cara dos caras e falou assim, meu irmão, esquece. Aí é uma brincadeira interna. Quanto mais grande, aí vamos falar o português errado, porque quanto mais grandão, mais bobão. Porque a gente olhava o bloqueio, aqueles caras monstruosos. E vocês pulavam mais. Não, às vezes Dog a gente não alemão, precisava cachorro nem grande, pular. não sabe brigar. Esperava a bola cair, batia no braço dele, a bola pingava e ia para fora. O Sim. ponto é igual com uma porrada no meio da quadra. Sem dúvida. Então assim, Você explorava o bloqueio. Exatamente. Você jogou vôlei, você sabe disso, cara. Uma vitória... Isso a gente não, esse ponto a gente não vai entrar, de que eu joguei vôlei e fui tão Não, bom quanto ainda bem que você era na uma época. ainda bem que você era uma geração depois, senão eu tinha me ferrado, eu não tinha chegado na seleção. Exatamente. Ficava na sim. mesma posição, inclusive. Mas isso é muito interessante, Giba. A gente conversando e a aproximação com o esporte. Porque a grande verdade é assim, Cara, é pesada essa medalha. é pesada, né? Nossa senhora. É pesada. Pensa que você está levando Que honra. 220 milhões de pessoas, aí um Exatamente. pedacinho de cada um Exatamente. delas. Não, Isso ela é aqui bonita. É o top do Mas top. foi por isso que, por já ter assistido algumas palestras corporativas tuas e saber essa pegada de mindset que você tem, esse perfil que é um perfil desbravador, não só no esporte, né? Hoje você faz muitas outras coisas para além do que você fez no esporte, por conhecer a tua história, né? De que o treino é que fez a grande diferença na tua vida, é que nós entendemos que era muito importante que você fizesse a abertura desses podcasts, né? Para trazer justamente essa aproximação. A grande verdade é que a prestação de qualquer serviço, e aí não só da advocacia,
para que seja uma prestação de serviço eficaz e que vá além, ela precisa ter pessoas que tenham responsividade por trás, que tenham aquele interesse de dar mais. Quando a gente fala, e aqui a gente tem várias pessoas no nosso time, né, nesse podcast hoje aqui participando por detrás das câmeras e etc. Quando a gente, assim, eu tenho um grande prazer de entrar no Pironte Advogados hoje, porque eu vejo que a gente realmente tem um time. Eu posso contar com todos, independentemente de quem seja, de qual momento esteja dentro do escritório. O trainee que entrou ontem, né? E o sócio com o maior tempo de casa que nós temos hoje. Qualquer um deles tem aquilo que nós entendemos como uma cultura, Pironte Advogados, que é essa cultura de entrega. E eu percebo isso quando eu vejo um trainee encaminhando um e-mail no ano novo para mim, e que a gente está se relacionando, eu, ele, diretor de área, gerente de área, etc., para fazer uma entrega importante para o cliente no dia 29 de dezembro. Porque fecha um orçamento, porque aquele cliente precisa. E o trainee não está reclamando de nos auxiliar naquilo, porque ele percebe que é um processo. Eu conversava com o Eduardo hoje, e nós somos de uma época, de uma geração, Giba, em que no direito... A gente já vai entrar nisso, calma. Nós somos numa época em que a gente carregava... Eu empurrava carrinho na Cândido de Abreu, aqui em Curitiba, porque os processos eram físicos. Então eu levava os processos em carrinho de feira, caminhando, porque era mais fácil, era tão difícil colocar no ônibus, eu não tinha força para levantar, eu ia caminhando da Marechal Deodoro até o Fórum Cível, e eu passava empurrando pela Cândido de Abreu, e eu nunca reclamei daquilo, porque eu sabia que aquilo fazia parte de um processo para me forjar uma pessoa melhor. E eu acho que isso você demonstra quando você fala que você foi uma pessoa que passou por cima de leucemia, passou por cima dos pontos no teu braço, é o teu instrumento de trabalho. Né? Ou seja, você precisa ter tônus muscular, não afetou os teus dedos, exatamente. Deus é grande. Exatamente. Para além disso, né, essa fé é importante. Sim. Mas você passou por inúmeras barreiras e você sabe o quão essas barreiras foram importantes para forjar a pessoa que você é hoje. Eu acho que esse é o diferencial do bom prestador de serviço. Exatamente, mas isso é muito importante, Rodrigo, porque o que acontece? Quando a gente passa por dificuldade, né? Eu vou dar um exemplo para você, que eu vou tirar o meu exemplo, o exemplo do Giba, tá? Tem um grande amigo meu aqui de Curitiba, os filhos dele cresceram com os meus filhos, né? Meus filhos foram pro vôlei, foram para natação, e os filhos dele foram pro judô. E ele sempre chegava para mim, quando ele chegava em casa, ele chegava para mim e falava assim: Giba, pelo amor de Deus, cara, conversa com meus filhos. Eu falei: por quê? Eles ganham todos os torneios. Quando eles chegam na final, com alguém que tem uma bolsa de estudos, eles perdem. Então, assim, a gana de ganhar, a gana de vencer, é a necessidade que você tem de vencer. Sim. Agora, isso não impede de você ter todas as oportunidades e ter a mesma gana. Por que eu estou falando isso? Eu tive isso quando eu comecei. Agora você pensa que de 2001 a 2012, nós fomos considerados a seleção mais vitoriosa do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Que o segundo foi hóquei sobre a grama feminino da Holanda. E nós começávamos a treinar às 7 da manhã. Sexta-feira começava às 5:30 da manhã. Quando a gente começou a ganhar, a gente treinava às 9:30 da manhã. Então a gente viu e começou a criar uma dificuldade em nós mesmos, porque o ser humano, ele é tratado, o cérebro humano, ele é tratado de uma seguinte forma: comodidade. Ganhei, eu não preciso fazer mais nada. Quando você ganha, chegar não é tão difícil quanto se manter. Então, por isso que eu perguntei para você, eu falei para você do não combinado, que é o seguinte: vocês chegaram, mas vocês não estão sossegados em estar onde vocês estão, vocês querem crescer. Isso deveria ser o pensamento de qualquer pessoa. Isso que vocês fazem hoje, de buscar novas empresas, de fazer o melhor, de ser humano, bate de frente com o que eu fiz a minha vida inteira e o que eu aprendi a minha vida inteira. Principalmente nisso que você está falando de geração. A gente não pode comparar a nossa geração. Isso não tem como. Mas a gente pode tentar demonstrar para eles o que é. Então, assim, minha filha hoje está com 18 anos de idade, a Nicole, nasceu no meio da Olimpíada, acho que todo mundo, né, acompanhou o nascimento dela, dessa medalha. Tanto que a brincadeira em casa é o seguinte:
ela pega a medalha dela e fala assim, a minha é de ouro. Aí ela pega essa aqui pro Patrick, o Patrick nasceu uma semana depois da Olimpíada de Pequim. E fala assim, a tua é de prata. Aí o Patrick olha pra ela e fala assim, o papai me viu nascer, você não. Uma piada interna lá em casa. Mas quando você entende isso, esse crescimento, que nunca tá bom. Lembra que eu falei? Nós nascemos e morremos aprendendo. E nos negócios é a mesma coisa. Quando você acha que você tá bom, mundo esportivo, pegue 1 milhão, quantos livros vocês quiserem de atletas. Quando o cara ganha, é quando ele cai. Por isso que eu falo. E falo pro Bernardinho, chamo ele de patrão. Falo, patrão, você foi o melhor psicólogo que eu tive. Primeiro, você montou a melhor equipe que poderia ter dentro de uma seleção brasileira. O melhor preparador físico, a melhor estatística, o melhor médico, Chamek daqui de Curitiba, junto com o Ney Pessegueiro lá do Rio de Janeiro, a Roberta Giglio de São Paulo, o Zé Inácio hoje, ele é o vice-presidente da Universidade Mary Queen em Londres. Cara, eu levantava 720 quilos no leg press. Brincando. E ele falava assim, agora vai. Quando chegava na segunda fase da competição, ele falava assim, abri a porteira, agora eu soltei os cavalos. Os adversários olhavam para a nossa cara e falavam assim, gente, o que vocês estão tomando? Não, nós estamos treinando direito. Ou seja, nós estamos trabalhando direito. Nós estamos mostrando o que é o certo a fazer. Mais do que os outros fazem. Mais do que os italianos faziam. Mais do que os russos faziam. Mais do que os franceses e os americanos. Tanto que os americanos passaram a treinar 5 horas da manhã porque eles entenderam que não conseguiam ganhar da gente. Se eles não fizessem mais do que a gente. Então, assim, hoje conhecendo vocês, indo lá, todo esse pessoal que está aqui junto com a gente, cara, se eles não fizerem pelo menos hoje 60%, 70% mais do que eles fazem, eles não chegam em vocês. Eles não fazem essa nova advocacia. E é um prazer, cara. É um prazer realmente estar... E você sabe, a gente passou o Réveillon junto, você sabe que eu estou falando de coração. Não, sim, sem dúvida. Não é uma entrevista nem um podcast, é de coração. E isso não foi combinado também. Isso do Giba é muito legal, porque acho que confirma bastante do que a gente pensa, né? Você veja, a gente vai falar... Se eu for falar aqui do processo seletivo de contratação de colaboradores, né, que eu, junto com a Isa, que praticamente eu que conduzo dentro do escritório, o que a gente busca? Primeiro, o candidato passa por uma fase de avaliação técnica, onde os diretores de área, o pessoal da área, define se tecnicamente ele está habilitado. Então, a gente entende que o conhecimento técnico é um requisito mínimo dentro do escritório. Claro. É o mínimo. Você tem que, né? Então, tem um monte de jogador de vôlei bom. Não quer dizer que todos vão ser da seleção. É o diferencial que vai te colocar lá. Então, assim, o mínimo é você ter o pré-requisito. E depois a gente faz uma avaliação, que daí é uma avaliação que passa mais por mim e pelo Peronte, do quê? Qual é a característica que a gente mais busca dentro de um novo player na Peronte Advogados? É o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele necessita de uma palavra muito relevante para quem quer ter sucesso, que é coragem. Só é empreendedor quem tem coragem. E para você, e quem tem coragem, dá mais. Entrega mais, se entrega mais. Porque você acordar cedo todos os dias, 5 horas da manhã, ir para o escritório e dar mais do que os outros para você chegar num lugar mais longe, demanda coragem. Porque normalmente o ser humano tem uma tendência a fugir da responsabilidade. Ah, eu não vou fazer isso aqui porque não vai dar certo. Ah, isso aqui só tem oportunidade para quem é assim. Isso aqui só funciona assim. Não, mas espera aí. Se você tiver coragem, se você entregar, então é isso que a gente busca. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem conseguido dos nossos resultados e no nosso crescimento, que a gente conseguiu trazer pessoas que de fato se engajam com o propósito, porque tem coragem e porque tem ousadia em sonhar. Por isso que eu falo, a gestão de pessoas cada vez mais está se perdendo. Quando você tem essa gestão de pessoas, você ganha o seu grupo. Não, sem dúvida. Você conquista ele. E aí eu acho que é bem importante, eu acho que a gente vamos ter que terminar, né? Mas eu acho que passamos... Ele falou que 45, já está em 62 já. Mas vai para 2 podcasts. Mas sim, a gente faz um corte.
Mas aqui eu acho que tem um ponto fundamental, né? E aí eu queria parabenizar, acho que parabenizo em meu nome, em nome do Eduardo, em nome de todo o time do Escritório Pironte Advogados, o brilhante papel que a Isabelle tem feito na diretoria de organização e pessoas do escritório. Nós nos preocupamos com as pessoas, ou pelo menos pretendemos pensar sempre nas pessoas. Às vezes a gente não atinge os resultados que a gente quer, mas a gente está sempre buscando os resultados melhores para todos, né? E acho que a gente podia terminar com essa grande visão que você tem, né? Por ter passado por uma história de sucesso, onde pessoas foram importantes, onde a tua resiliência foi importante. Você falou aqui de várias pessoas que colaboraram com o teu sucesso, então isso é muito legal, porque você reconhece que você não chegou onde você chegou sozinho, pelo contrário, você, né, faz parte de um jogo, Não tem como você disse, coletivo, o jogo coletivo individual, né? Ou seja, onde o erro de um representa talvez o insucesso de todos, mas onde o sucesso de todos representa uma medalha olímpica. Então, é muito legal perceber isso em você, trazer você para esse nosso primeiro PCast, Master Talks, né? Onde vários Master Talks vão passar por aqui, mas ter você como esse grande Master Talk hoje de comunicação mesmo, e de trazer para nós essa visão que nós acreditamos tanto, né? Sim. E que para nós é tão intuitiva e importante, porque a gente vê no esporte, você foi um grande ídolo da minha geração, da geração do Eduardo, né? E isso faz parte daquilo que a gente quer construir numa nova advocacia, numa nova prestação de serviço, e eu acho que vai inspirar outras pessoas, né? Os nossos clientes vão ver esse podcast, outros colegas advogados vão ver esse podcast, e eu acho que isso é inspirador, né? Então, Eduardo, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, sei que você vai fazer o teu, mas o meu agradecimento especial ao Giba pela aceitação, né, desse desafio, que é falar de uma realidade que você não conhece, mas que é tão próxima, né, de uma realidade que você hoje prega como um eficiente gestor. Então, obrigado, meu amigo. Eu queria de verdade te agradecer, né, a tua gentileza, a tua colaboração, a tua humanidade, o teu senso de humanidade, e dizer que não só eu, a minha família, a família Pironte Advogados, e imagino que falo em nome de alguns milhões de brasileiros que te viram jogar, né, agradecer pelo teu legado. Portanto, muito obrigado por participar desse nosso podcast, desse nosso primeiro podcast, e eu acho que a gente não podia abrir melhor do que com essa figura humana do Giba. Bom, eu também só tenho a agradecer, é uma honra, cara. Eu já te acompanho há muito tempo, você é um grande ídolo. Por alguns motivos eu preciso agradecer. Primeiro, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter uma medalha olímpica no meu peito. Isso é um negócio... E lembra para todo mundo de casa que é a original. Original. Eu não fiz réplica, Londres, essa é a original. 2012, pesadona. Conhecer você, acho que um cara que eu já admirava muito, né, vendo pela tua atitude, um cara que com 4 meses venceu uma doença que mata muita gente, que venceu um acidente, que conquistou tudo que conquistou, mesmo não tendo a altura ideal, não tendo, tudo ventando contra, mas você sempre navegando na direção da vitória. Acho que isso é um legado, um aprendizado que todos precisam ter para ter sucesso na vida. E te conhecer pessoalmente, daí a coisa melhor ainda. Você é um cara sensacional, uma energia fantástica. Dá para ver que é um cara extremamente preocupado com o que faz, com os outros, com detalhes. E eu costumo dizer a todos que trabalham comigo que Deus mora nos detalhes. É ali que a gente consegue, de fato, ter diferença. E você é um cara que dá para ver que se preocupou com os detalhes durante a vida toda, continua se preocupando e que ainda vai trazer muitos frutos para a gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra estar com você, ter conhecido você. Espero que a gente ainda tenha muitas oportunidades de trocar ideia. Sem dúvida. Posso fechar também? Claro que sim. Deve. Agora a palavra é sua. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu só tenho que realmente agradecer a vocês todos e todas as palavras que vocês falaram. Não tem como a gente não pensar nos nossos filhos, né? Na nossa geração. O que a gente vai passar para eles? O que a gente vai passar para todas essas pessoas que trabalham com a gente? Todas as pessoas que passaram na nossa vida, né? O Pironte teve a oportunidade de estar comigo lá no resort, no Réveillon, junto com as nossas famílias, com nossos filhos, enfim, aproveitar. E eu falei uma frase para você que eu não sei se você lembra ou não, mas é o seguinte: eu não tenho direito de não tratar ninguém igual.
da senhora que serve o café, da mulher que limpa a mesa. Eu não tenho esse direito. Porque na minha vida eu passei por muitas histórias, pela leucemia, pelo vôlei, por tudo, enfim, pelo acidente. Eu passei por muitas coisas de pessoas que chegam para mim e falam assim, cara, obrigado. Eu só não me matei porque eu vi uma entrevista tua, eu só não me matei porque eu te dei um abraço, eu só não me matei porque eu passei a ser um jogador, obrigado por ter tirado meu filho das drogas. Então, assim, isso é o que vale para mim. Né? O que eu criei dentro do esporte e defendi meu país, eu defendi sempre, sem dúvida nenhuma, com muito amor, com muito coração. Já falei, essa medalha tem 220 e tantos milhões de pedaços e que cada uma delas, que todo brasileiro tem um pedacinho. Mas assim, o mais importante é o seguinte, a gente tem que colocar na nossa cabeça para todas as empresas, mais de 200 empresas que vocês trabalham hoje, que é o seguinte, eu adorei, cara, Nova Advocacia. Eu amei eu amei esse slogan. Porque as pessoas precisam entender que a gente sempre tinha aquele negócio assim, o advogado quer me ferrar. O que é o advogado? O advogado quer pegar meu dinheiro, quer me fazer... Não! Gente, eu estou convivendo com vocês, eu fui lá, passei nos andares, convivi com todo mundo, estou vendo todos os colaboradores, estou vendo a importância que vocês dão para cada um deles, estou vendo que esse cara foi me pegar no aeroporto hoje, eu cheguei aqui, ele falou, Giba, desculpa. Eu falei, cara, desculpa nada, trabalha, meu irmão. Teu trabalho é esse. Você precisa da atenção. Então, essa atenção que eu vejo o Pieronte Advogados dá para todos os clientes fazer com que aconteça. Quando eu fui lá, ele nem estava lá no dia que eu fui lá, que você estava. Então, assim, ir na sua casa hoje, a gente fazer um churrasco. Então, assim, humanidade. A gente está precisando um pouco mais disso. E eu sinto isso em vocês. E de novo, eu não estou ganhando nada para isso, tá? Depois eu cobro deles, mas tá bom. Mentira. Mentira, pelo amor de Deus. Vai ficar caro. É brincadeira, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas assim, é um prazer realmente, eu agradeço muito pela oportunidade de dentro da grandiosidade, acho que esse seria a coisa certa, a grandiosidade desse projeto de vocês, de trazerem todos os grandes CEOs das empresas que vocês atendem, ou pelo menos a maioria delas, eu estou abrindo isso daqui. E eu estou abrindo com o coração, porque é bonito ver como vocês tratam as pessoas. A lei vem junto, mas o convívio com as pessoas, isso para mim é realmente fundamental, porque eu acredito que todo mundo me pergunta assim, qual foi a chave de 12 anos de vocês serem campeões? Sermos um grupo acreditando em um objetivo. Quando todo grupo está acreditando naquele objetivo, você vai ser campeão. Você vai chegar lá. E eu vejo hoje o que vocês estão fazendo, então, cara, de coração, assim, gratidão mesmo por eu poder estar abrindo essa série, porque eu sei que quem vai vir por aí, meu irmão, é isso aí. Ó, eu não vou contar para vocês, mas... E ele tá brigado comigo, olha lá. Ele falou 45 minutos, já tem 70. Então deixa eu acabar, porque eu também tô falando demais. Pessoal, é isso. Se Giba, vocês agradecer mais uma vez, Deus te abençoe e continue te abençoando muito. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, é isso. Agradecer mais uma vez e dizer que se você gostou desse podcast, eu não tenho dúvida de que gostou, aguarde os próximos podcasts, porque como o Giba mencionou, vem muita coisa boa por aí, muita coisa nova por aí. Grandes setores vão passar por aqui, o setor da educação logo mais, o setor da indústria, do comércio, do empreendedorismo, das startups. Então, vários CEOs, vários diretores jurídicos de empresa, vários COOs, CFOs, ou seja, é trazer esse convívio do mundo corporativo e da advocacia para mais próximo de vocês, que são os nossos grandes parceiros. Portanto, obrigado, Giba, e até o próximo PCast Master Talks, se Deus quiser.